escuta o meu clamor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Diz para o seu irmão aí, que bom estarmos juntos, celebrando o nome do Senhor, aleluia, amém? Graças a Deus. Tem muitas coisas ruins acontecendo na terra, irmãos, muitas desgraças, muitos desmandos, muitas doenças, muita miséria. E nós estamos aqui, apesar de nós, apesar das lutas, apesar dos desafios, dos enfrentamentos, cada um tem a sua carguinha, tem a sua cruz, cada um tem o seu desafio. Tem dia que a gente acha que não vai dar conta, a gente vai cair por terra, vai ser derrotado, mas aí a gente continua meio assim, cambaleante, e no outro dia a gente está forte, firme, glorificando o nome do Senhor, engrossa a voz, dá brados. Aí uma semana depois a gente está assim meio jururuzinho de novo. E é aquele hininho antigo que eu sempre falo aqui, né? Subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz, e eu não me canso de marchar. Um dia eu estou lá em cima do morrinho, eita, que mundaréu. No outro dia, Jesus, socorro, eu estou no vale. Mas não vamos desistir de servir a Jesus, amém? Não vamos desistir de adorar o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa porta, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Senhor, aleluia. Então alegre-se com isso, regozije-se com isso, amém? Ele escolheu nos salvar, Ele escolheu morrer por nós, que coisa maravilhosa, amém? O mundo está aí, irmãos, cheio de coisas horrorosas. Quando eu começo a olhar aí as informações, ouvir algumas informações em podcast, nos sites, quando eu ouço algumas reportagens, eu falo, meu Deus do céu, o mundo está de ponta cabeça. As pessoas estão relativizando tudo, as pessoas estão com medo de pregar o Evangelho, com medo de ofender as pessoas. Imagina se Jesus tivesse tido medo, hein, de cumprir a missão dele. Eu e você, meu irmão, nós estávamos no Beleléu. Nós estávamos destruídos. Mas ainda bem que o Senhor não se importou com o mal que Ele fizeram. Pelo contrário, Ele aceitou, porque por conta disso é que Ele nos concedeu a salvação. Amém? Graças a Deus. Nós estivemos aí um mês falando sobre as decisões destrutivas, né? Finalizou aqui com o pastor Geraldo Neto, falando sobre as decisões de Salomão. Foi uma linda pregação. Quem não assistiu, volta lá no canal nosso da M9 Internacional no YouTube, assista, compartilhe, né? Faça aquilo que essa geração está fazendo aí de melhor. As mensagens estão todas inseridas, eu acho que algumas já foi colocadas no nosso aplicativo M9, né? Você também pode usar o aplicativo, que é uma bênção, tem muita coisa bacana lá dentro. E agora nós vamos começar outra série. E o nome dessa série é Provocações de Jesus. Essa semana vinha orando a Deus, pedindo uma direção sobre o que falar, e eu ouvi alguma coisa curiosa, e eu achei, rapaz, isso foi uma provocação de Jesus. Jesus estava provocando, Jesus estava cutucando o outro. E eu achei interessante isso, e comecei a dar uma olhada mais de perto. Irmãos, e Jesus provocou, foi muito mesmo, viu? As palavras dele foram muito provocativas. E é esta a série nova que nós começamos hoje. Essa série terão muitos episódios e certamente Deus vai falar conosco em cada episódio. Amém?
Então, eu gostaria que você, semanalmente, pudesse divulgar nos seus canais, nas suas páginas, e você pudesse alavancar a mensagem do Senhor para que o maior número de pessoas possam alcançar essa gloriosa mensagem. Amém? Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui nos visitando? Ah, que bom, olha só, que maravilha. São muito bem-vindos a este lugar. Deus vos abençoe. Depois você pode procurar alguém aqui, esses que estão aí atrás uniformizados, ou a nós aqui, a minha esposa, para que possamos nos inteirar e, quem sabe, ser úteis a vocês, tá bem? A qualquer um que esteja nos visitando aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Outra coisa gloriosa que esse final de semana ocorreu o encontro com Deus, um evento maravilhoso, um evento propositado com o objetivo muito singular de fazer as pessoas olharem para si mesmo e verem a necessidade de Deus e a necessidade de Jesus. E de um número interessante dos que foram, dois foram daqui da sede. Onde estão eles? Quem foi? Os irmãos que foram para o encontro com Deus? Onde estão? Alô? Ah, está aqui. E cadê o outro? Ah, aqui na frente, olha que coisa. Foi bom, irmão? Que maravilha. Foi bom, irmão? Já tinha feito o encontro, já, né? Tinha não? E você já tinha feito o encontro? 2 vezes, carimbado e selado agora. Em nome de Jesus. Amém? Que coisa maravilhosa, né, irmão? Que Deus possa fazer você permanecer firme, forte nesta caminhada, né? Uma porta de entrada para poderosos milagres. Amém? Na sua vida também, né? Não seja aquele crente emocional, seja aquele crente racional, né? Devagarinho e sempre. Tem gente que quer abraçar a lua pensando que é queijo e logo desiste, vê que não é queijo, né? E a gente precisa de ter o racional funcionando. Nós servimos ao Senhor porque cremos. E cremos em quê? Em sua poderosa palavra, em seu gesto de amor, na redenção que Ele nos entregou. Então nós somos racionais, nós estamos pensando, analisando e aceitando todos os ensinos do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 44. Capítulo 7, versículo 44. Já está na tela, esse pessoal é eficiente demais. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Este texto, irmãos, é bastante curioso. Este é um episódio que o evangelista Lucas, né, o chamado médico amado, narrou com muita propriedade neste capítulo 7. Aqui, o que nós vemos nesse texto? Primeira coisa que eu preciso reconhecer nesse texto é Simão, esse fariseu. Fariseu era um homem zeloso, religioso, atencioso às leis, aos 10 mandamentos e aos 613 princípios aplicados na palavra do Antigo Testamento. Fariseu era um homem caprichoso no cuidado ao que a lei dizia, às instruções diárias, aos cerimoniais. E a vida e as informações a respeito de Jesus eram muitas naquela época, porque Jesus estava assim, bombando, irmãos. Ele estava, onde ele passava era um tumulto, né? Onde ele passava era muita, aquela efervescência, aquele movimento, aquela coisa acontecendo.
e chamava a atenção desses que tinham uma liturgia, desses que tinham um rigor cerimonial, uma exigência religiosa. E esse camarada, muito provavelmente, era um cidadão que tinha recursos financeiros, porque uma refeição dessa ficaria muito cara para aquela época. E qual era o intuito de Simão o fariseu em convidar Jesus? Primeiro, é muito fácil encontrarmos nos evangelhos várias vezes que os fariseus, os escribas, os saduceus queriam pegar Jesus nesta ou naquela situação. Eles queriam desbancar Jesus, eles queriam ridicularizar Jesus. Então, Jesus foi convidado para jantar na casa de Simão. Este Simão, um homem que pretendia com este jantar, aqui é uma especulação, porque o texto não está dizendo isso, mas conhecendo as circunstâncias daquela época, vendo na palavra de Deus um movimento daquele grupo religioso ao redor do nome de Jesus e da importância do nome de Jesus naquela ocasião, nós entendemos que este Simão fariseu, ele chamou Jesus por dois motivos. Primeiro, era muito comum chamar notoriedades, chamar personalidades para um jantar de debate, de discussão a respeito deste ou daquele assunto. Era muito comum isso. Curiosamente, quando convidavam, eles assentavam-se ao redor de uma mesa em formato de U, sentados em almofadas ou em assentos muito baixos, e ficava com os pés para trás, numa posição que para nós hoje é extremamente difícil de ficar, mas era muito comum naquela época. Eles sentavam, ficavam com os pés para trás e sentavam em assentos muito baixos ou em almofadas. Cada lugar era demarcado para que, segundo a notoriedade, a importância dos convidados, então cada um sentava em um lugar previamente escolhido pelo hospedeiro. E era muito comum, numa reunião dessa, que as portas ficassem abertas e que pessoas que não foram convidadas tivessem acesso a essas casas e pudessem transitar por elas e ouvir a discussão, porque eles tinham o entendimento que essas pessoas naturalmente iam falar daquele evento, ia divulgar esse evento, ia badalar essas informações para aqui ou para acolá. Então, este Simão convidou Jesus para esse debate por curiosidade, porque queria realmente saber o que Jesus estava falando, ensinando, ele queria tirar dúvidas. Poderia ser por várias razões, ou poderia ser só por exibicionismo, só para falar, eu estou convidando o cara da vez, eu estou convidando agora a personalidade da vez. Eu posso, eu tenho condições, eu estou convidando. Poderia ser por esta ou por qualquer outra das razões que eu já disse. O fato é que ele convidou e Jesus aceitou o convite. Então ele entrou naquela casa, sentou-se no lugar que já estava determinado que ele sentasse, e aquela reunião se deu, uma conversa aqui, uma conversa ali. Irmãos, de repente adentra aquela casa uma mulher carregada de contrição, um semblante carregado de um entendimento maior do que o que aquele grupo de pessoas estava. Ela entra e era naquela mesa em U, os servos daquela casa, os serviçais daquela casa e as pessoas convidadas que não tinham importância ficavam atrás dos convidados. Aquela mulher entrou na casa, foi até onde Jesus estava sentado
E ela se curvou diante de Jesus, pegou os pés de Jesus que estavam para trás e começou a chorar, segurando os pés de Jesus, e começou a chorar compulsivamente. E então aquele choro, derramando lágrimas, ela pega os cabelos dela, desata os cabelos. E por que ela enxugou com os cabelos? Ela não tinha condições de pedir uma toalha, ela nem convidada era da casa. Ela aproveitou uma oportunidade e entrou dentro daquela casa, então ela não tinha. E ela pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés do Senhor Jesus. Ela carregava um vidro de perfume, era muito comum para a profissão dela, carregar um vidro de perfume amarrado no pescoço. Ela era uma prostituta, uma pecadora. Então ela carregava, e ela pegou aquele perfume caro e despejou nos pés de Jesus, e beijava os pés de Jesus, e chorava, e enxugava os pés de Jesus. Imagina isso, irmãos, naquela reunião, imagina o escândalo disso, imagina o que causou aquele movimento daquela mulher. Alguns se irritaram com ela, mas não é possível uma pecadora, uma mulher de maus modos, de uma procedência ruim, vindo aqui e fazendo todo esse alarde. Que negócio é esse? O fato é que ela sabia por que estava fazendo isso. Ela tinha entendimento por que ela estava fazendo isso. Ela sabia exatamente o motivo, o sentimento que ela carregava. O senhor daquela casa, Simão, o fariseu, ele olha para aquela mulher, para toda aquela presepada que ela estava aprontando segundo os seus próprios olhos. Ele pensa consigo mesmo: se este homem que eu convidei, Jesus, é profeta mesmo, ele deveria saber quem é esta mulher e qual é a sua reputação. Ele pensou isso, julgando que Jesus não era profeta e não sabia quem era aquela mulher. A palavra do Senhor diz que ele prescruta, que ele conhece, ele sabe dos nossos pensamentos, ele tem entendimento de tudo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E quando ele vê o pensamento de Simão, o fariseu, de que estava duvidando de que ele era profeta, e o julgamento que ele estava fazendo a respeito daquela mulher, Jesus imediatamente, no versículo 44 que nós lemos, no versículo 44, naquela história toda, em seguida virou-se para a mulher, ou seja, depois que o Senhor Jesus apresenta algo que era absolutamente diferente de tudo que já tinha acontecido. No Oriente é improvável que alguém vai ser descortês com o hóspede. O que Jesus estava fazendo, o que Jesus fez ali naquela hora, ia contra toda a etiqueta, contra toda a polidez e os hábitos sociais daquela ocasião. Jesus vira para aquele homem, Simão, o fariseu, e diz: Simão, você não percebeu nada. Aí ele conta uma história. Jesus conta uma história para aquele Simão e, naturalmente, para os que estavam ali. Existia um credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro lhe devia 50 denários. Ambos não podiam pagar. Ambos estavam complicados, tinham essa dívida.
E o seu credor perdoou aos dois, ao que devia 500 denários e ao que devia 50 denários. A pergunta que Jesus fez para aquele fariseu foi: quem é que foi mais agradecido? Quem se sentiu mais agradecido? Então o fariseu Simão disse: suponho que seja aquele a quem mais foi perdoado. E eu consigo ver o sorriso de Jesus, olhando para aquele homem, e disse: dissestes bem, foi isto mesmo. Aí Jesus dá a cotovelada no camarada. Ele diz: olha, vês esta mulher, que foi esta a provocação de Jesus, vês esta mulher? E por que Jesus pergunta a ele: vês esta mulher? Ora, ela estava chorando, ela estava enxugando os pés de Jesus, ela estava derramando perfume que exalou por toda a casa, ela estava ali se mostrando naquela situação aparentemente ridícula aos olhos dos convidados. Então, que pergunta é essa? Vês esta mulher? Mas a pergunta que Jesus fez, ela foi realmente provocativa, porque aquele homem não estava vendo aquela mulher. Ele estava vendo a reputação daquela mulher. Ele estava vendo os maus hábitos daquela mulher. Ele estava julgando a vida daquela mulher. Ele estava vendo a vida pregressa dela, aquilo que ela fazia, o movimento que ela tinha dentro daquela cidade. E Jesus disse para ele assim: ô Simão, quando eu entrei aqui, você não me beijou, você não me deu água para lavar os pés, você não me deu perfume. Tudo isso fazia parte de um ritual de recepção para o convidado. Era comum, quando entrava, dava água para lavar os pés e beijava as mãos como gesto de humildade, reconhecendo que o hóspede era importante, ou beijava o rosto, reconhecendo que o hóspede era como ele, de igual para igual. Então, Jesus dá todas essas pancadinhas na cabeça de Simão o fariseu, e ele diz: vês esta mulher? Ela fez tudo isso. Sabe, irmãos, uma das coisas mais poderosas que existe é a manifestação da graciosidade do Senhor, da graça de Deus em nossa direção. Aquela mulher, nós não sabemos quando ocorreu, se num dia antes, se no mesmo dia, se semanas antes, se mês antes, nós não sabemos quando que o amor de Jesus, que a manifestação da graça de Jesus, que o milagre de Jesus tocou aquela mulher. O fato é que ela tinha sido tocada, porque senão não estaria ali. E quando a graça do Senhor Jesus nos move, quando a graça do Senhor Jesus nos toca, o que acontece? Nós somos movidos por primeiro um sentimento de dor, porque essa dor, quando nós recebemos Jesus, e nós reconhecemos, essa dor é o reconhecimento de que somos pecadores, de que estamos distantes, que somos transgressores, que somos desobedientes. O primeiro instante nos mostra isso. Quando nós olhamos para Jesus, nós reconhecemos quem somos. Porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ora, naquele momento de encontro com Jesus, nós reconhecemos, porque o Espírito de Deus em Jesus nos move para este reconhecimento. Então, quando nós temos um encontro com o Senhor, nós nos vemos. Jesus olhou para aquele homem e disse: vês esta mulher? Deixa eu lhe dizer, primeiro de tudo, Deus a viu. Segundo, ela se viu. Porque quando ela encontra com Jesus, ela se vê. E então, se vendo, ela encontra a podridão, a desgraça, a ruína, a miséria, o pecado, o mau cheiro que estava sobre ela.
Mas quando nós nos encontramos com Jesus, nós, além de sabermos imediatamente quem somos, nós também reconhecemos nele a mão misericordiosa que é estendida para nós. Nós também reconhecemos nele a porta da graça aberta. Nós reconhecemos nele o gesto de Deus em nossa direção. Aquela mulher foi afagada pelos céus. Aquela mulher foi abençoada com a presença do Senhor, com o olhar dele, com a voz dele, com o gesto dele. Aquela mulher foi tocada profundamente. E sabe, irmãos, se você olhar um pouquinho para si mesmo, para a sua fé cristã, para o seu envolvimento com a palavra de Deus, e olhar para esse texto, você pode ver e reconhecer nesta mulher algumas coisas que também você consegue ver em si. Porque nós precisamos vê-la. Vês esta mulher? Nós precisamos vê-la. Nós precisamos enxergá-la. Porque quando a olhamos, também nos vemos. Também nos enxergamos, também nós sabemos quem somos, nos reconhecemos quando olhamos para ela. Ela estava ali, consciente, entendedora de quem era, transgressora e pecadora, mas também ela estava ali consciente de que foi alcançada pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Por isso que ela derramou aquele perfume caro, por isso que ela chorou, a grata, por isso que ela estava ali beijando os pés do Senhor, vendo nele esse mestre tão poderoso. E sabe de uma coisa? Aquele fariseu, aquele homem importante, religioso, não conseguiu enxergá-la. Seguramente muitos dos visitantes que estavam ali também não conseguiram vê-la. Sabe por que eles não a viram? Sabe por que eles não a enxergaram? Porque eles estavam olhando para o seu próprio umbigo, para o seu próprio ego, para o sentimento de superioridade, achando que são melhores do que os outros. Isso é muito comum em muitos crentes ao redor do mundo, sabia, irmãos? Agora olhe para si mesmo e vê se em algum momento você não se achou superior a A ou a B. Vê se você não olha para si mesmo e vê uma pitadinha de Simão, o fariseu, em suas atividades. O fato é que aquele Simão, ele pensou consigo, se este mesmo é profeta, deveria saber quem é esta pecadora. Ou seja, ele colocou-se em patamar superior. Ele não conseguiu ver aquela mulher, ele viu o pecado dela. Ele não conseguiu enxergar o sentimento de arrependimento, de contrição, de amor, de gratidão, que estavam estampados nos gestos daquela mulher e nas lágrimas derramadas por aquela mulher. Mas ele estava vendo ali o pecado, a transgressão, o mal que rodeava ela, o nome dela e a reputação dela. Ou seja, ele estava se sentindo melhor, superior. E então Jesus olha para ele e diz: Simão, vês esta mulher? Irmãos, essa pergunta foi um grito na alma daquele fariseu. O Senhor provocou, o Senhor confrontou, o Senhor atiçou, o Senhor instigou aquele fariseu. O Senhor deu uma beliscada no lado, assim. Sabe quando a mulher dá aquela beliscada no marido, assim, quando faz? A minha nunca fez isso, não. Mas Jesus deu aquela beliscada naquele fariseu e naquela torcida, assim, para ver se o indivíduo acorda, para ver se ele cai na real, para ver se ele percebe o que estava acontecendo ao seu redor. Esta provocação precisa existir
A palavra do Senhor pregada neste altar, quando lemos a Bíblia, quando ouvimos as palavras do Senhor, precisamos ser provocados, instigados, confrontados. Meu irmão, ele estava na casa dele com o Mestre Jesus. Aquela mulher entra como uma tempestade de arrependimento, de choro, de contrição, de gratidão aos pés do Mestre. Algo glorioso, algo grandioso, algo magnífico estava acontecendo debaixo do teto da sua casa, da sua própria casa, e ele não estava vendo. Ele não estava enxergando, ele não estava sentindo, ele não estava percebendo. Você entende o que eu estou falando? Era na casa dele. Algo glorioso estava acontecendo e ele não estava enxergando, sentindo, percebendo. E sabe, quando eu leio esse texto, e eu fiquei meditando nele para trazer essa meditação para você aqui nessa noite. E sabe, muitas vezes nós estamos em nossa própria casa, ou neste lugar abençoado por Deus. Estamos em lugares onde o milagre de Deus está acontecendo ao nosso redor e nós não estamos enxergando. Não estamos vendo as coisas, porque nós queremos raios, relâmpagos, trovões. Nós queremos que esfreguem na nossa cara, com a nossa linguagem, do nosso jeito, com as nossas regras. Por isso ficamos tapados, por isso ficamos cegos em relação ao que está acontecendo ao nosso redor. Deixamos de ser sensíveis, empáticos. Ele não tinha um mínimo de empatia, aquele fariseu, aquele Simão. Ele não tinha um mínimo de empatia. Ele não estava vendo a dor, mas a gratidão, mas o arrependimento. Ele não estava vendo o movimento emocional, espiritual e físico que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Certamente muitas pessoas que estavam ali não conseguiam ver aquele movimento, não conseguiam sentir aquele movimento. E talvez isso acontece com você ou comigo em ocasiões onde Deus está se movendo, Deus está agindo, pessoas estão se emocionando diante do Senhor, em arrependimento, em contrição, e nós não estamos nos movendo, nós não estamos, pelo contrário, nós não estamos nem enxergando essas pessoas. Porque estamos muito religiosos. Sabe, irmãos, a gente precisa, a Bíblia fala sobre equilíbrio, temperança. Esses movimentos pentecostais que assustam a gente. Mas também, irmãos, o oposto, a rigidez, o apego à letra, a fixação às regras, ela também nos atrapalha a enxergar os milagres de Deus em nosso meio. Afinal, ser crentes é viver pela fé. Precisamos enxergar além do nosso umbigo. Sabe aquele desenho? Eu gosto tanto dessa expressão, espada da justiça, dai-me a visão além do alcance. Sabe de uma coisa, irmão? Tem muito crente que nem olha para a Bíblia com fé, nem acredita que a Bíblia é de fato a espada da justiça. Quanto mais pedi-la, dai-me a visão além do alcance. A gente está vendo pessoas do nosso lado, milagres absolutos, poderosos, gloriosos acontecendo do nosso lado, e nós muitas vezes não percebemos.
perdemos a oportunidade de nos emocionarmos, de termos a nossa fé edificada, fortalecida, porque estamos tão ridiculamente voltados para nós mesmos que rejeitamos o mandamento de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Precisamos nos amar, precisamos de aceitar só coisas boas na nossa vida, encontrar caminhos bons. Isso é amor a nós mesmos. Não queremos apanhar, não queremos ter prejuízo, não queremos ser magoados, não queremos chorar o choro da dor. Então, isso deve ser também dado aos que estão ao nosso redor. Aquele crente, aquele religioso, estava acontecendo algo tão poderoso dentro da sua casa. Ele convidou Jesus, seja quais forem as razões, se para testar Jesus, se para colocá-lo numa situação de saia justa, não importa qual foi o motivo. O fato é que Jesus estava em sua casa. E lá dentro da casa de Jesus, aliás, da casa de Simão, Jesus estava, o movimento de Deus, através da pessoa de Jesus, estava acontecendo, e ele estava com cara de paisagem. Sem notar, sem perceber, sem sentir, sem... Aquela mulher, ela estava se expondo, ela estava despida de qualquer necessidade ou regras ou etiquetas sociais, porque a necessidade dela era maior. A gratidão dela superava qualquer outra coisa. E as pessoas que estavam ao redor podiam achá-la ridícula. As ações dela poderiam ser vistas como ridículas. Porque como uma mulher ia lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, secar com seus cabelos, isso era absolutamente fora do contexto social daquela época. Ela estava cometendo assim um erro grosseiro para a etiqueta social daquela época. Mas ela não estava nem importando, porque ela estava transbordando de gratidão e de reconhecimento de que Jesus era muito maior do que qualquer outra coisa que ela já tinha percebido. O olhar de Jesus, quando encontrou o olhar dela, não foi olhar de acusação, não foi um olhar dizendo você não merece, você é nojenta, suja. Foi o olhar com que ele olhou do céu, com que ele olhou da cruz e disse: Pai, eu estou terminando a minha missão, perdoa-lhes. Eu vim para isso. Sabe, irmão, muitas e muitas vezes nós não sentimos mesmo. Algumas vezes nós pensamos que nem somos crentes. Sabe por quê? Nós estamos tão preocupados em seguir algumas regras, nós estamos tão preocupados em agradar as outras pessoas, que ficamos robotizadas, que ficamos reclusas dentro de um sistema. Mas Jesus nos chamou para extrapolar isso, para transbordar da alegria perene, da graça salvadora que Ele nos oferece. Vês esta mulher? Não, ele não estava vendo. Por isso que Jesus o cutucou, por isso que Jesus o provocou. Ele não via a mulher, ele via o pecado da mulher, ele via o erro da mulher, ele via a transgressão da mulher, como muitos crentes ficam apontando os dedos uns para os outros, dizendo: você não fez isso, você fez aquilo, você está errado, você... Acusadores, porque não conhecem e não entendem o que a pessoa está vivendo. Eu preciso ver além do que a aparência me mostra. Eu preciso ver além do que parece ridículo, do que parece esquisito, inapropriado. Eu preciso
tocado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, eu preciso ter uma visão poderosa para enxergar o milagre, por menor que ele pareça. Eu preciso conseguir sentir o cheiro do milagre. Eu preciso ver a operação de Deus ao meu redor. Porque senão, milagres dentro da sua própria casa não são percebidos. Você já parou para pensar o quanto de milagre você vive, irmãos? Num mundo tão caótico, num mundo tão transgressor, num mundo tão cheio de confusão. Você já parou para agradecer a Deus pelos mínimos milagres? Então, é necessário um confronto, é necessário uma provocação, e Jesus o fez com muita propriedade. Afinal, é Ele. Então, olhe para si mesmo. Será que estamos nos colocando como Simão, o fariseu? Tão religiosos, tão cheios de exigências eclesiásticas, cerimoniosas. Tem gente que para ele tudo é esquisito. Dá um grito de aleluia, que coisa. Orar um pouco mais alto, ou orar em silêncio, só no movimento da boca. Tem pessoas que não procuram enxergar além, e é por isso que Jesus fez essa provocação. Vês esta mulher? Ele não estava vendo. Claro que ele não estava vendo, e é por isso que Jesus cutucou ele. Cara, eu entrei aqui, tu não fizeste nada como que manda a regra, a etiqueta social. Você não me deu água, você não fez nada. Agora essa mulher que está, desde quando chegou aqui, está esparramada aos meus pés, beijando os meus pés, lavando os meus pés com as lágrimas dela, secando os meus pés com o cabelo dela, me perfumando. Você está enxergando isso, Simão? Você está vendo isso, Simão? Algo poderoso, algo forte, algo glorioso está acontecendo aqui dentro da sua casa, e você com essa cara de pastel, com essa cara de paisagem, e não consegue enxergar o milagre poderoso que está acontecendo. Então nessa noite eu quero que você vá para a sua casa e olhe para si mesmo e veja se você tem mais de Simão ou você tem mais da pecadora. O seu desejo permanente, não importa quem está perto, não importa o lugar que você esteja. Meu negócio é ser grato ao Senhor, meu negócio é ter gratidão, é transbordar isso. Sabe que o povo do mundo está precisando, irmãos? Eles não estão precisando que a gente se pareça com eles. Eles não estão precisando que a igreja aceite o modelo deles. Eles estão precisando de mais pecadores arrependidos, transbordando lágrimas de gratidão, lágrimas de reconhecimento. Quando as pessoas começam a olhar para nós e veem em nós gratidão, então a gente não vai reclamar da congregação que a gente está, a gente não vai reclamar do irmão ou do pastor, da música que foi cantada, a gente vai ser grato. Eu fui lá no culto hoje e um hino falou comigo. Você não precisa falar contra a pregação do pastor, você fala um hino que a irmã fulana cantou, tocou o meu coração. O outro não precisa falar se a irmã cantou errado ou cantou certo, é só falar, mas aquela palavra foi todinha para mim. Se jogue aos pés de Jesus, chore aos pés de Jesus, ou pelo menos veja essas pessoas, para que o seu coração seja tocado, porque é impossível, irmãos, é impossível. Eu estava na rodoferroviária em Brasília, muitos anos atrás, estava lotado
lotado de gente, estava empinhado de gente, eu estava sentado num banco. E eu estava orando e chorando ao Senhor e vendo aquela multidão de pessoas, e eu comecei a pensar no arrebatamento da igreja. Chegou alguém, tocou no meu ombro e falou: você é crente? Você é cristão? Eu falei: sou. Por quê? Porque eu percebi que você era crente. Eu não estava vestido diferente, eu não estava com meu cabelo diferente, eu não estava com nada diferente. Mas sabe de uma coisa? Eu estava linkado no céu naquela hora, eu estava contemplativo, eu estava em adoração ao meu rei. E aquela pessoa viu Deus em mim. Deixe as pessoas começarem a ver Deus em você, irmãos. Provoque as pessoas não com palavras e com regras e com críticas. Provoque as pessoas com o transbordar da sua alma. Provoque as pessoas com a essência do Senhor dentro do seu coração. Deixe as pessoas ficarem impressionadas ao olharem para você e não conseguirem enxergar os seus defeitos, mas ver o quão grato você é por tudo que você tem de Deus. O mundo está bagunçado demais, irmãos. O mundo está podre. Está precisando de mais sal. Deixe as pessoas olharem para você e falar: caramba, eu preciso de beber água. Você está provocando sede em mim. Porque foi isso que Jesus fez naquela hora ali. Jesus deu uma provocada. Ele provocou aquele religioso, ele provocou aquelas pessoas que estavam ali. Aquela mulher estava sedenta. A gente precisa disso na nossa vida cristã. Nós precisamos de olhar para nós mesmos e achar em nós esse sentimento de gratidão, de arrependimento, de adoração. Não porque o pastor está exigindo, não porque fulano, ou a igreja, ou a religião está exigindo. Não, não é por isso. É porque você teve um encontro com o Senhor Jesus. É porque você participa da comunhão com Ele. É porque você o abraça, você diz a Ele: bom dia, Senhor. Estou em pé para mais um dia. E sabe, a gente levanta já reclamando, né? Ou de uma dor, ou de outra. A gente levanta preocupado com isso ou com aquilo e esquece de ser grato, porque pelo menos a gente tem uma cama para deitar e um teto para cobrir a gente. E mais do que isso, o que muito crente esquece, diariamente esquece, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Chore por isso, irmãos. Se alegre com isso. Seja grato com isso. Ou vamos virar um Simão na vida? Mas mesmo que sejamos tipo esse Simão, hoje é o dia da provocação de Jesus em sua direção. Jesus te está dando umas cutucadas, dizendo: e aí? Não vai enxergar não? Não vai ver o milagre acontecer não? Não vai ver o arrependimento dessa mulher? Não vai ver o milagre dessa mulher? E eu quero que nessa noite você saia daqui dizendo: eu estou com a minha visão restaurada, eu vou enxergar milagres ao meu redor. Eu sou um poderoso caça-milagres, não é caça-fantasma, não é caça-problema, não é caça-confusão, não é caça-defeito, é caça-milagres. Eu sou colibri, eu sou um beija-flor, eu procuro as flores, eu não procuro nem o lixo não, eu não sou urubu não. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Santo de Israel, aleluia! Obrigado por tua doce palavra, Senhor. Obrigado pela provocação desta noite, Senhor. Eu vou enxergar milagres na minha casa, na minha empresa. Eu vou enxergar milagres
onde eu estou e onde eu vivo e onde eu vou enxergar milagres. Se eles ainda não estão aqui para que eu toque neles, eles estão ali para que eu os busque pela fé, para que eles se realizem na minha vida e na minha família pela fé. Então, irmãos, Jesus morreu numa cruz, um sofrimento violento. A ausência de Deus na sua vida foi tão terrível. O pecado da humanidade o sufocava terrivelmente. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Com o coração eu creio e com a boca eu confesso que Jesus é Senhor e serei salvo. Olhe para quem está perto de você e diga assim: eu tenho um milagre para te contar. Não, diga de verdade: eu tenho um milagre para te contar. Qual é o milagre, irmão, que você vai contar para essa pessoa aí? Hein? Jesus me salvou. Jesus me achou. Jesus me libertou. Jesus me perdoou. Oh, aleluia. Levante do seu lugar, irmão. Comece a orar ao Senhor agora. Eu quero que você tire um tempo de oração agora.